Olá a todas e a todos. Este é o primeiro episódio do podcast Autoria Expandida, que é um podcast de entrevistas que procuram investigar os modos contemporâneos e periféricos de criação artística, buscando ampliar o entendimento sobre o que é ser a pessoa autora nos dias de hoje. E por meio de conversas, entrevistas com artistas que operam com tecnologias emergentes, inteligência artificial e práticas fora do circuito tradicional, nosso podcast busca trazer reflexões sobre o atual conceito de autoria. E nesse nosso primeiro episódio, nós temos a honra e a alegria de receber a Gisele Beigelman, que é artista pesquisadora e professora da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da USP. A obra da Gisele, ela investiga as relações entre arte, tecnologia, memória e política das imagens. Mais recentemente, a Gisele tem explorado criticamente o uso da inteligência artificial na criação artística. A Gisele também é autora de livros e uma das vozes mais importantes no Brasil quando pensamos em arte e cultura digital. Então, Gisele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É, eu queria aqui começar fazendo uma pergunta mais genérica, né, que diz respeito ao seguinte: você trabalha com arte digital já há décadas e assim, como é que a coisa da inteligência artificial entrou no seu processo criativo, né? Como é que foi? Como é que isso se deu, né? Bom, eu acho. Bom, primeiro, olá a todos, todas e todes, e muito obrigada, Guilherme, pelo convite para que eu fizesse essa sessão inaugural da sua discussão, que é mais que urgente sobre novos modelos autorais ou modelos autorais na contemporaneidade, né? Não sei se são novos ou se eles vêm se atualizando. Eu acho que a inteligência artificial me encontrou e não eu é que busquei a inteligência artificial. Eu comecei a trabalhar com inteligência artificial durante a pandemia. Um pouco antes, comecei a pesquisar por volta de 2019 e 2020 eu comecei a arriscar as primeiras criações, as primeiras experimentações e, portanto, antes das plataformas do que nós chamamos as de grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, como o Gemini, como o Claude, enfim, como o DeepSeek, só para não fazer favorecimento a ninguém. Deve ter umas 30 aparecendo hoje, a cada segundo tudo muda muito. E quando eu comecei, hoje, vendo retrospectivamente, eu me dou conta que naquele momento naquele contexto, especialmente da Covid, o que me mobilizava era investigar inteligências outras que não as humanas. E me parece que não é por coincidência que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial e plantas ao mesmo tempo. Eu já havia feito um trabalho com IA e arte num projeto de pesquisa e experimentação artística com o Bruno Moreschi e o Bernardo Fontes, num edital que nós ganhamos para uma residência no ZKM, que é o Museu de Arte e Mídia da Alemanha, é o principal museu de arte e mídia do mundo. Nesse momento, nós ainda trabalhávamos com GANs, né? Com redes generativas neurais adversárias, um processo que é bem diferente do que eu trabalho hoje em dia e do que a maior parte das pessoas trabalham. Mas me interessava particularmente entender esse,
esse âmbito, esse momento do antropoceno, capitaloceno, plasticoceno, eh, e todos, plantationoceno e todos os outros predicados, a partir de tecnologias e de vozes e de métodos que não fossem os assentados na naquele repertório cultural com o qual não só eu vinha sendo criada, mas basicamente a civilização ocidental nos últimos 500 anos. Então, foi num contexto muito particular que eu comecei a explorar a inteligência artificial, eh, tendo como primeiro trabalho, o resultado, o Botânica Tirânica, que é um projeto que eu fiz em 2022, quer dizer, fiz ao longo desses anos, expus pela primeira vez em 2022 no Museu Judaico de São Paulo, e desde então eu nunca parei de expor. Eu, nesses últimos 4 anos, mesmo com todas essas mudanças tecnológicas, Botânica Tirânica é um projeto que continua rodando o mundo, já foi para muitos lugares, vai voltar para São Paulo em breve. Enfim, tem alguma coisa ali. Que é um trabalho, aliás, muito bacana, acho fantástico. E era justamente isso que eu ia te perguntar, José, o seguinte, né? Nesse trabalho especificamente do Botânica Tirânica, né? Você trabalha com nomes de plantas, né? Nomes carregados de certo preconceito, né? Estigma, né? Por outro lado, quando a gente vê a série Venenosas, Nocivas, né? E Suspeitas, né? Você conecta plantas marginalizadas com aquelas mulheres apagadas da história da ciência e da arte, né? E por aí vai. Então, se a gente pega beleza corrosiva, naturezas desviantes, né? A gente sempre tem esse aspecto, né, de investigar como é que o preconceito, de certa forma, acaba se infiltrando, né, numa linguagem científica. Então, o que eu queria saber de você é como é que a IA ela te auxiliou, né, nesses processos criativos. E como é que você vê essa coisa da IA herdar, né, esses preconceitos da sociedade? Ela ajudou atrapalhando. Primeiro, porque tem Exatamente. essa questão do viés algorítmico. Pois é. E no caso das GANs, tem uma herança que é numa genealogia das práticas de síntese de imagem que remete diretamente às metodologias do Galton. O Francis Galton é o criador da eugenia, foi um cientista multitudo, porque ele fez grandes descobertas, inclusive os primeiros estudos de gêmeos são muito devedores das pesquisas dele, mas era um racista de primeira ordem e era primo de segundo grau do Darwin, e ficou encantado com a teoria da seleção natural, porque aquilo permitiria que um dia a humanidade se livrasse do que o Darwin já dizia, das raças mais fracas que seriam exterminadas pelas mais fortes e dominantes, que seriam as tais superiores. Dalton achou aquilo sensacional, mas achou que aquilo ia ser muito lento e precisava criar um método que acelerasse esse processo, que é uma seleção artificial, que é a eugenia. Eugenia vem do grego o bem-nascido. Olha que coisa horrorosa. E para provar que isso era de fato uma ciência, ele desenvolveu um método fotográfico, que é o retrato composto. Ele tirava fotos de vários indivíduos de um mesmo grupo, supostamente problemáticos, daí a obsessão dele com os garotos judeus, que ele fotografou muito numa escola religiosa na Inglaterra, mas não só, também mulheres,
dependentes de álcool, eh, comportamentos supostamente desviantes, e fotografava vários indivíduos desses grupos, superpunha essas fotos, apagava as particularidades e identificava então qual era o tipo genérico da mulher problemática, do o tipo judeu, o tipo doente mental, paciente mental, enfim. E ele chamava esse método dele de pintura estatística, o que era uma ficção fotográfica completa. E é um espanto nós pensarmos que o que nós estamos fazendo com inteligência artificial é pintura estatística. E nas GANs é muito evidente a metodologia muito próxima a essa desse movimento de trabalhar com múltiplas imagens e informações em busca de um padrão. E o que eu fiz no Botânica Tirânica foi, a partir desse grande universo de pesquisa que eu fiz com plantas, com nomes comuns e científicos, com racistas, antissemitas, misóginos, anti-indígenas, orientalistas. Conforme o tempo foi passando, eu fui acrescentando mais categorias. Imperialistas, que são quase todos os nomes, mas, enfim, e eu fazia uma coisa que era corromper a lógica do sistema, porque eu alimentava, nessa época, eu fazia meus pequenos datasets, e alimentava, então, o sistema, o machine learning, com imagens que eram muito díspares, o que não é muito recomendado quando você quer fazer um deepfake, onde você procura universos semelhantes. A semelhança era puramente do nível conceitual, eram os nomes. E quando, mas inteligência artificial, ela é uma tecnologia obediente. Você fala que quer fazer e ela faz. Quando o processamento começava a indicar que aquilo resultaria numa espécie de planta híbrida, eu interrompia o processamento, é, de modo a ter imagens, e é isso que me parece ser esse contexto antropocênico, plastocênico, capitalocênico, que era ter imagens que já não fossem mais reconhecíveis nos reinos clássicos. Como animais, vegetais, minerais ou fungos. As imagens são muito, elas interrogam muito o olhar nesse sentido. Então, nesse momento, aquilo que iria me atrapalhar era exatamente a curva que eu tomava para tomar uma decisão. No caso das venenosas, nocivas e suspeitas, que de fato é um desdobramento dessa pesquisa, a partir de alguns inputs com plantas que não necessariamente tinham nomes preconceituosos, mas a planta era tomada de preconceito. E nesse caso, que já é um método de criação já mais familiar para muitas milhões de pessoas, porque estão todos usando ChatGPT, Midjourney, várias dessas tecnologias, os vieses são muito mais presentes. Os sistemas são, de fato, pinturas estatísticas no limite da definição. O que a gente chama desses modelos são modelos de predição. Então, ela estima possibilidades a partir de 1 milhão de dados. O que eu fui me dando conta era que, sim, ela tendia, lógico, para o dado hegemônico, porque é assim que os datasets são construídos, porque é assim que a humanidade é,
Porque se você for fazer uma busca no Google, agora o Google tudo te empurra junto com o IA, mas se você lembrar, 2 anos atrás, as respostas clichê nas buscas de imagem, elas não revelam um problema do programa, elas revelam um problema social da humanidade, que é racista, é misógina, é preconceituosa, enfim. E isso, nos modelos de linguagem supostamente natural, é muito evidente. Agora, e a gente já vai entrar na questão que talvez mais te interessa, do direito autoral. Como essa varredura para fazer essa probabilidade estatística, ela é muito ampla e ela tem uma escala completamente fora da possibilidade de organização e armazenamento humano, eu intuí que sim, tinha o dado hegemônico, mas em algum lugar, dada a voracidade dessas empresas na coleta de informação, que teria o que uma autora e amiga e colega que eu admiro muito, a Johanna Zilinska, define como os fantasmas algorítmicos que estão ali nas bordas. E todo o trabalho das venenosas, nocivas e suspeitas foi feito com essa determinação de tentar entender como é que eu poderia construir linguagem, porque depende muito ainda do texto, por mais que se consiga passar de imagem para imagem, a dependência textual é enorme, e o que eu acho a parte mais fascinante, né? Assim, abrindo um parênteses, eu tenho insistido muito que descrever uma imagem é uma coisa, escrever uma imagem é outra. É todo um novo saber. E que, se isso, o modelo, o sistema, impunha pensar num estágio do vandalismo do direito autoral, da violência contra os criadores, especialmente os criadores menos hegemônicos, aquilo também era um manancial para criar os arquivos que não existem, os arquivos que escaparam do colonialismo, por exemplo. Porque o colonialismo os apagou. Isso não quer dizer que eles nunca existiram. Então, é um pouco nesse drama entre aquilo que o modelo vem construído para atrapalhar e há um corpo a corpo muito intenso para entender as regras pelas quais ele opera. Eu não sou programadora, nem tenho a pretensão de entender a caixa preta de cada uma dessas empresas, contanto que elas funcionem, tá tudo bem. Mas entender a lógica de construção de determinados raciocínios me parece plausível. E é justamente esse ponto que eu até gostaria de aprofundar e já adentrando um pouco, né, nesse campo aqui que nos interessa, que é a questão de autoria, né, de processos autorais, né, porque muitos artistas acabam trabalhando a IA como uma ferramenta, né, e eu vejo, e você costuma dizer, né, disse em algumas entrevistas, e ela é também um campo crítico de reflexão, né? Uma espécie de um bate-volta, né, com a máquina, né, que você acaba fazendo. Então, o que eu queria saber é como é que funciona esse seu processo criativo com a IA, né? E se esse diálogo muda a forma como a gente hoje pensa a autoria, né? Então, os limites, as definições, né? O que se entende por autoria, e óbvio, a gente tem sempre como referência, né? Aqui na escola, enfim, a maneira como a gente pensa a autoria no Michel Foucault, né? Enfim, a maneira como ele trabalha a questão do função autor e tudo, né? Como é que nesse seu trabalho, no seu processo criativo, você enxerga essa questão da autoria hoje?
acho que é uma das questões centrais do nosso presente, pensar essa autoria distribuída. Eu entendo que toda arte implica uma tecnologia. A arte, ela não nasce por geração espontânea. Então, toda e qualquer forma de arte depende de uma tecnologia. Contudo, algumas formas de criação artística têm a tecnologia como uma das variáveis, se não o centro, das suas questões estéticas. A Renascença, às vezes, é o exemplo mais pedagógico nesse caso. Sem a perspectiva, toda aquela estética não é possível, e é uma estética que problematiza o tempo todo, o campo de fuga, o plano, enfim, no mínimo vem daí, né? Com tudo aquilo que implica de discussões sobre o colonialismo, a visão monocular, mas queria ficar aqui na questão de artes e estéticas que têm a tecnologia no embate das suas próprias estéticas. Que é o caso do cinema, que é o caso da fotografia, é, que é o caso dos grafismos indígenas, que hoje você tem toda uma literatura que discute como aquilo já é o pensamento fractal antes da matemática ocidental a sistematizá-la. Então, esse horizonte ele não é de todo inédito. E nós, pessoas da nossa geração, Guilherme, passaram por uma mutação muito forte, que foi a saída do manuscrito, da máquina de escrever para o computador, né? O que já foi um corte nas nossas maneiras de pensar, de escrever, de elaborar, de projetar. Então, sim, é inevitável assumir que a criação com IA é muito diferente do que a criação sem IA, que ela impacta. E ele impacta, sobretudo, porque, além de ser uma questão estética, ela tem essa questão probabilística e essa relação de ida e volta, em que a interferência passa a ser uma interferência que muda rumos muito fortemente dos projetos. Óbvio que você vai fazer um filme, você prepara uma cena, se estiver fazendo sol, a cena é de uma maneira, se estiver nublado, ela já vai mudar completamente. Mas as variáveis, aí nesse caso, não que elas sejam controláveis, elas são reconhecíveis. No campo da inteligência artificial, você lida com muitas variáveis que escapam à nossa compreensão, dado esse movimento estatístico de cálculos de probabilidade e estimativas. Então, isso faz com que essa autoria seja distinta. A autoria no campo do digital, e você acompanhou bastante isso no trabalho na época do Mink, do Gilberto Gil, ela não é mais aquela autoria clássica que identifica um autor, sua assinatura e seu estilo. Ela é contaminada de muitas formas. Agora, para encerrar, algo que me espanta muito é um desconhecimento do que vem acontecendo, pelo menos nos últimos 100 anos de história da arte e da filosofia, onde essas questões, relação humano-máquina, desvio da função do criador, já vem sendo colocada não pela nossa interpretação,
pelos próprios atores, né? Você tem é, Marrocos, você tem Duchamp, você tem Oswald de Andrade, enfim, a gente já está há 100 anos falando sobre essa dinâmica de uma autoria que é mais fluida, o que não quer dizer, e eu insisto, que essas empresas produtoras de IA não tenham que encontrar fórmulas de remunerar os conteúdos e a cultura que elas apropriam para treinar os seus modelos. Tem que abrir a caixa preta do dataset. Nós não queremos saber como é que programa o modelo. Não é para tanto. E nós entendemos que isso é capitalismo e isso é o nogórdio do que a empresa tem para entregar, a característica do seu modelo. Mas abrir o dataset, permitir que nós tenhamos noção de quem foi apropriado, como foi apropriado, se cabe discutir remuneração ou não, porque todo processamento, e esse é sempre uma defesa das empresas, uma defesa possível, é, o sistema não faz um download da Mona Lisa, como quando você encontra uma foto da Mona Lisa e salva no seu computador. Ele vai pegando fragmentos, ele transforma tudo em múltiplos dados. Então, também é difícil de entender como a apropriação é feita. Agora, no dataset, já não é tão difícil assim. Já não é tão difícil. E essa é a grande discussão que a gente tem hoje no campo do direito autoral, porque, Gisele, assim, acompanhando, né, como essa discussão veio, a questão da inteligência artificial no direito autoral, ela começa inicialmente com a questão dos outputs, né? Então, tentar responder aquela clássica pergunta: quem é a pessoa autora dessa obra? É a máquina, é a pessoa humana? Isso, de certa maneira, já está sendo mais direcionado no sentido de que, assim, o que a gente tem aqui, sem aqui, claro, a gente poderia abrir, fazer toda uma crítica, por que que é assim, né? A questão propriamente antropocêntrica da criação artística, né? O gênio criador e tal, kantiano. Mas, enfim, se tem participação humana, teria que se averiguar quanto de participação humana tem, se é uma participação humana num certo grau de originalidade, isso pensando muito na cabeça, né, do sistema de direito autoral. E verificar do ponto de vista do output, né, se aquilo seria protegido, né, se é uma obra puramente da IA, né, o resultado daquilo é produzido por máquina, o direito autoral não protege qualquer obra que não seja humana e, portanto, aquilo poderia ser um domínio público ou algo assim. Agora, o que você estava colocando é o campo do input, que é um campo muito mais complexo, né? Porque envolve justamente essa questão do alimento, né? Que faz com que a IA gere, né? A gente pode até ver aqui qual é a melhor palavra. Aliás, essa é uma questão que depois também queria discutir contigo um pouco, né? É uma criação, enfim, o que que é isso, se ela só recicla coisas, né? Ou se a gente precisa de um passo humano aí. Mas, enfim, voltando à questão do input, essa é uma discussão que até a gente vem defendendo, que ela, obviamente, tem aí um componente político e econômico forte. Até a gente vem defendendo uma politização no sentido mais amplo, né? É, em termos até de políticas públicas e de legislação, como você falou, para a gente regular essa questão, né, de como isso vem alimentando as máquinas. A gente tem até algumas correntes que defendem que não existe apropriação do ponto de vista de direitos autorais, numa visão bastante tecnicista, muito técnica de direito autoral, e, a meu ver, de certa forma, a gente acaba tendo um uso e, portanto, talvez uma necessidade de uma contrapartida. Mas a questão que eu queria te colocar é a seguinte: ainda voltando à questão da autoria, né, dos conceitos modernos de autoria.
Será que a gente poderia considerar o prompt, né? É claro que vai depender também do grau, pensando com a cabeça, né, de direitos autorais, do grau de complexidade de um prompt, mas ele entraria, vamos dizer, num conceito de autoria mais ampliada, e também aquilo que você falou do aspecto do controle, né? Numa máquina fotográfica, bem ou mal, tudo bem, a gente pode ter a mudança do tempo, tal, que vai influenciar numa luz, tal, a gente tem um controle maior. O fato da obra cunhar, se revestir de uma certa aleatoriedade, isso muda alguma coisa? O que você pensa no sentido, essa autoria ela deveria ser entendida de uma maneira mais expandida? Ah, Como é que fica essa totalmente. questão? Ah, Totalmente, porque a ideia é que assim, ah, não, a autoria é humana porque o prompt é humano. Mas o bom prompt, eu tenho desafiado, falado, olha, essa coisa de engenharia de prompt, ela serve para atividades específicas, para o processo criativo, não é por aí. O processo eu falo, quando eu te falei, escrever uma imagem é uma experiência que eu não tinha, né? Acho que nenhum de nós tinha. É uma aventura intersemiótica, né? Eu entendi o que o Júlio Plaza queria dizer sobre tradução é, transmídia, né? Porque você fala num vocabulário, criando uma gramática da imagem. Isso joga com uma série de instâncias do modelo que nós não dominamos e que vão ser interpretadas de outras formas, e muitas vezes fazendo com que se repita muitas e muitas e muitas tentativas para se chegar numa linguagem mais próxima daquilo que se queria, e muitas vezes o redirecionamento é uma surpresa que carrega o trabalho para uma outra direção. De modo que, assim, a lei brasileira, e acho que você me corrija, imagino que todas, supõe que o autor é o humano, né? É uma coisa bem complicada no caso da inteligência artificial, é uma autoria distribuída, assim como processos coletivos que vinham da NetArt já colocavam isso, assim como a cultura do remix, que foi um dos pontos aí na época que o Gil era ministro muito recorrentes, não só porque ele era músico, mas porque foi a coisa, a onda do Creative Commons, Creative que virou um Commons, problema, né? Porque ninguém quando foi criado, ninguém imaginou que aquilo teria como uma das primeiras finalidades treinar modelos de IA de empresas proprietárias, né? É aí que eu acho que o direito pois devia é, olhar, exatamente, em vez de exatamente. ficar me acusando, né, como alguns críticos, não, mas isso não é você que fez, foi a máquina. Fala, bom, eu queria a sua máquina, porque a minha não faz. Eu não olho para ela e as coisas aparecem, né? Tem todo um trabalho criativo, um trabalho reflexivo e um estudo tecnológico para entender como é que essas coisas funcionam. Ninguém trabalha com fotografia sem ter um mínimo de compreensão de como a câmera fotográfica processa a imagem. Tudo bem que cada vez mais você possa fazer automaticamente, mas nem toda fotografia que você vê feita com o celular é uma fotografia do Bob Wolfson, né? Então, é lógico que são diferentes, porque tem um repertório aí nesse prompt imaginário que captou com o mesmo ângulo, a mesma câmera, e a foto sai completamente diferente. Então, tem um investimento. Tem uma coisa que é muito corrente até, Gisele, que as pessoas falam. É claro, a gente sabe que existem.
diferentes formas, né, de se trabalhar IA no processo de criação artística e tudo, enfim. Agora, tem muito aquela coisa, né, de se dizer que, na verdade, a verdadeira criação é humana, que a máquina apenas recicla, né, o que já existe. Isso a gente falando de uma maneira assim muito purista, né? Máquina, o humano, né? Então, o verdadeiro passo criativo, ou seja, se a gente trabalhar só com IA, poderia ter uma certa homogeneização, enfim, da criação, se tudo virar meio que um pastiche, tem até aquelas é, piadas, né? Até que se faz, isso aqui parece uma criação de fulano com a IA, né? E tal. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, ou seja, esse passo criativo, ou seja, a ruptura estética, né? Vamos dizer assim, ou a gente pode até usar o conceito lá do Deleuze, né, da terceira contração do tempo, né, tal, não sei o quê, que é um processo humano, né, de criação e que, portanto, a máquina, no caso a IA, ela não faria, ela não daria esse passo estético, a gente sempre vai precisar do humano, porque isso é algo, né, que, enfim, circula muito e a gente mesmo, né, fala a respeito disso. Mas eu queria te ouvir a esse respeito. Então, eu entendo mais como parceira, né? E não como um antagonismo. Eu, a humana genial, que vou querer fazer isso, aquilo, e a máquina vai me obedecer, né? O que uma pensadora super interessante, acho que logo vai ser traduzida para o português, Aruha Benjamin, mostra como isso é uma herança escravagista, né? Uma relação senhor-escravo, escravizado, aonde a gente poderia aí concluir nós, assim, a ferramenta boa é aquela que te obedece, aquela que interfere, né? Como se a grande utopia fosse a Rose, a robô dos Jetsons, né? Que eu uso muito em aula, aquela robô curvada, correndo atrás de todos. Isso é o bom, né? Não me parece. Acho que é uma parceria que a gente tem que entender, e esse é um outro problema que a vem criando. Quanto mais nós geramos imagens, mais essas imagens são consumidas também pelos modelos. E é por isso que os especialistas estão dizendo que entre esse ano e 2030, a tendência é que as IAs treinem a si próprias, com os conteúdos que elas já geraram, né? E aí é de quem? Bom, mas no fundo, tinha um humano. Bom, você remunerou toda a cadeia produtiva de humanos que você herdou no seu trabalho, né? O Duchamp falava, né, que todo quadro é um ready-made. Assim, as pessoas têm que assumir, né? Né, tem um discurso muito bonito dele no MoMA a respeito disso, numa conferência que fala todo quadro é um ready-made, todo ele é um rearranjo de uma série de indústrias não remuneradas anteriormente, mas que criam algo distinto. Então, acho que tem uma certa demonização da inteligência artificial, que é algo meio da ficção científica. E com isso, os grandes problemas, que eu acho que assim, nunca os advogados foram tão importantes e nunca eles prestaram atenção em tão pouco sobre um fenômeno. Porque a ideia é o quê? É penalizar, é criar um gradiente. Quem vai julgar que esta obra ela é mais obra e mais pessoal do que a obra que é pura reciclagem de dados? O Prince não fazia isso nas fotos do Marlboro, por exemplo, né? Isso não era a grande questão, a capacidade. Tem aquele filme maravilhoso do Orson Welles, F for Fake, que o falsário vira o cara mais cobiçado. Quer dizer, já tem muitos artistas discutindo há algumas décadas essas questões. E, de repente,
é, a IA ela toma um lugar da discussão e as discussões que me parece que são as mais relevantes, que dizem respeito à remuneração no mercado de trabalho, à exploração, à, à a cultura do individualismo, que é cada vez mais o esvaziamento do trabalho coletivo, é você e a máquina é você, o que tem uma questão de saúde mental também muito importante, de modo que eu acho que a questão do direito autoral, ela é menor frente à discussão filosófica da autoria distribuída Uhum. e frente aos grandes problemas de apropriação por parte das empresas. As pessoas atacam os artistas, atacam os ilustradores que trabalham com IA, quando na verdade fala assim, gente, desculpa, mas nós somos os criativos, nós estamos triturando essa tecnologia. Tem que ser problematizada, mas não é em cima a partir de outras matrizes. E tem que ser problematizado também. Você comentou no início da nossa conversa, né, a beleza corrosiva nas naturezas desviantes, que é a questão ambiental, Isso. Esse é um outro ponto importantíssimo e fundamental. nós aqui até já estamos aqui caminhando, né, para o final aqui da nossa conversa, mas eu queria te ouvir também a esse respeito, né, o aspecto ambiental da questão, que é de fato fundamental, porque essa questão da autoria, como você colocou, o ponto de vista dos inputs é algo que, de fato, né, isso tem que ser, o que a gente defende é que, de alguma maneira, tem que haver uma compensação, né, por esse uso. Esse é um ponto que eu até gostaria de te ouvir, até para a gente já caminhar aqui para a nossa finalização. Eu só gostaria de entender um pouco melhor essa questão. Você entende que uma contrapartida de fato é necessária, porque nós estamos aqui no meio, né, no momento aqui dessa gravação, de todo um debate em torno do projeto de lei sobre a inteligência artificial, e aí a gente tem o poder público se movimentando, né, no sentido justamente por meio do direito autoral, de se ter uma compensação financeira. Tem várias maneiras de se construir isso. A Europa tentou uma forma, agora já estão vendo também que tem alguns aspectos ali que são complicados, né? Inclusive, deu um passo atrás aí de algo que também, né, a gente pode aqui questionar, mas enfim, existem alguns caminhos, né, para se fazer isso. Então, eu queria entender de você, até para a gente finalizar, o que você pensa a respeito dessa questão, né, dos inputs de contrapartidas, e também te ouvir um pouco nessa finalização da questão desses impactos ambientais que são extremamente importantes. Bem brevemente, porque eu não sou advogada, eu estou na outra ponta, né, Claro. da criação e meu, meus artistas referenciais trabalharam desde sempre com apropriação. Eu entendo que o foco tem que ser em criar mecanismos que façam com que as bases dos modelos sejam transparentes. O que eu estou chamando de bases aí são os datasets, para que se saiba. E de que forma essas requisições no sistema são feitas. Porque, mesmo que elas operem a partir de fragmentos, de informações que nem são legíveis ao olho, a- para os olhos humanos, elas tomaram outras criações em algum momento. E é essa angulação que precisa ser feita. E, com certeza, eu estimo que a grande maioria dos conteúdos, porque ninguém abre, então eu só posso chutar, né? É,
já está como é que chama quando perde os direitos autorais? Domínio Domínio público. público? Porque o que mais tem com qualidade para ser absorvido, né? Assim, então, são imagens bem padronizadas pelos museus, né? São aquilo que está dentro da Wikipedia, né? A gente esquece que a Wikipedia é Wikimedia, né? Então, todo esse manancial ele é um ponto de partida, sem dúvida alguma, e uma série de outros milhões e milhares de imagens, que é isso que a gente tem que entender, o que exatamente está sendo mobilizado, porque a devolutiva, como você mesmo falou, é sempre, bom, mas não é assim, nós não estamos pegando o conteúdo inteiro. Sim, é verdade, mas é entender essa dinâmica. A transparência poderia desdemonizar alguns procedimentos que eu, pessoalmente, no campo da criação, acho sensacionais, acho inéditos essa relação, essa experiência intersemiótica e essa possibilidade de fabular os arquivos que não existem a partir das coisas que estão lá, algo muito, muito interessante, sejam as histórias das mulheres, como isso me interessa muito, das mulheres artistas e cientistas, incluindo no grupo das cientistas as bruxas, nossas primeiras médicas que foram dizimadas pela Inquisição. Agora, ao mesmo tempo que eu reconheço todas essas questões e os seus problemas, eu não posso esconder que, trabalhando já há tantos anos com inteligência artificial, eu sei, na escala comum, assim, falar em 4 anos, ainda para mim que sou acadêmica, é nada, é falar ontem. Mas em termos de tecnologia digital, é assim, nossa, um século de trabalho é inevitável a crise ambiental e a crise moral pessoal, conforme, porque ao mesmo tempo que quanto mais eu estudo, mais me parece que essa questão do direito autoral ela tem que ser reposicionada, porque é uma autoria distribuída. Por outro lado, quanto mais eu estudo, eu vejo que essa questão do impacto ambiental da IA é fundamental de ser repensada, principalmente porque ela diz respeito à forma irresponsável, imoral e delirante com que a indústria do digital vem operando desde sempre, né? Beleza corrosiva, apesar de ser um vídeo distópico feito com IA sobre o que pode acontecer, é uma videoinstalação que se completa com doações de lixo eletrônico por parte do público. E todo esse material, no final, é doado a uma cooperativa de reciclagem, reciclagem responsável, com trabalhadores remunerados, com destinação correta, das coisas. Então, sem querer passar pano para a indústria da IA, que é super problemática, desse ponto de vista, eu entendo também que ela segue um modelo irresponsável, delirante e extremamente voraz, que é o centro de gravidade do capitalismo digital, onde a gente já chegou num nível que é para ter saudades da época da obsolescência programada, porque hoje a gente lida com obsolescência desprogramada, né? Se abre o seu chat preferido e o modelo foi atualizado, você vai saber depois. E se isso implica algo no seu processo criativo? Como é que faz? Não que aquilo desapareça o que você criou, mas você não consegue mais fazer o mesmo procedimento. Então, temos muito o que conversar.
E o consumo de água dos datasets, isso é inevitável, energia, isso é seríssimo. Isso é muito sério. Esse é um ponto de extrema preocupação, né? Eu acho que o impacto disso, né, esses impactos do ponto de vista ambiental são extremamente relevantes e esse é um aspecto, tratando de regulação, né, que tem que ser rapidamente, né, endereçado, né? Porque aí as possibilidades, né, de destruição, né, são enormes, né? São, e o Brasil. Olha, é como tudo, o Brasil é muito paradoxal, né? Para encerrar, nós temos uma legislação ambiental, né? Essa questão da economia eh, circular, essa partilha de responsabilidades, ela está toda embutida na lei brasileira. Você fala, uau, que lei ultra contemporânea! Ela fala de como eu penso a autoria, ela divide a responsabilidade. E o Brasil é o quarto ou quinto maior produtor de lixo eletrônico do mundo, sem destinação à reciclagem. É um campeão. Perfeito, Gisele. Olha, chegamos aqui ao final, né, do nosso podcast. Eu de novo queria te agradecer, foi uma delícia conversar com você. Super. Queria, enfim, espero vê-la novamente por aqui em breve, né? Vamos nos falar e, enfim, uma honra, uma alegria tê-la Ah, para como mim primeira também, uma convidada aqui do nosso responsabilidade, podcast. né? Então é Então tá isso. bom. Eu queria Muito deixar obrigada. aqui um tchau também, até breve. Em breve também darei notícias sobre os próximos episódios aqui do nosso podcast. Super obrigada.